Eu não costumo me meter nas histórias dos outros. Na verdade, se tem uma coisa que aprendi nesses anos de recepção de hotel, é que cada hóspede carrega um mundo próprio e a gente não tem como saber o que está acontecendo lá dentro, nem lá fora. Mas essa história, essa ficou comigo. Eu trabalhava no turno da noite quando tudo aconteceu. Então, o que vou contar aqui é exatamente como eu vi, como eu escutei e como ficou registrado na minha cabeça desde aquela madrugada. O hotel em que eu trabalhava era simples, pequeno, sem muito luxo, mas tranquilo. Era o tipo de lugar onde viajantes cansados paravam só para dormir, tomar um banho e seguir viagem. A maioria dos quartos ficava num corredor comprido, virado para um estacionamento aberto. Nada de elevador, nada de recepção, 24 horas com equipe. Era só eu mesmo ali à noite cuidando da portaria, atendendo o telefone, controlando câmeras, essas coisas. Era uma sexta-feira, começo da baixa temporada, então o hotel estava quase vazio. Eu lembro que era umas 8 da noite quando a moça chegou. O nome dela era Camila. Estava com uma mochila média e uma daquelas ecobags pendurada no ombro. Não parecia nervosa nem assustada. Estava até tranquila se você olhasse de fora. Disse que tinha vindo da capital e ia passar só aquela noite ali, porque no dia seguinte cedo ela ia para uma cidade vizinha visitar a avó. Check-in normal, documento, chave do quarto. Eu apontei o corredor e indiquei a direção. Ela ficou no quarto 12, se não me engano. Passou um tempo, eu fui dar uma olhada nas câmeras, como sempre faço, e notei um cara parado no canto do estacionamento. Não era um hóspede. Eu conhecia o rosto da maioria dos clientes daquela noite, e ele não tinha passado pela recepção. Estava de boné, capuz por cima, jaqueta escura, só parado. O tipo de coisa que, em qualquer outra situação, eu ignoraria. Mas o cara não estava olhando para o nada. Ele estava virado direto para o corredor dos quartos, imóvel. Continuei olhando por uns segundos. Não parecia drogado nem bêbado. Era mais presente, atento demais, como quem observa uma vitrine. Aí, enquanto eu tentava decidir se chamava a segurança ou só ia lá falar com ele, o interfone tocou. Era a Camila. A voz dela estava calma, mas você notava que tinha uma tensão ali, uma pontinha de desconforto. Ela perguntou se tinha algum funcionário ou hóspede esperando alguém no estacionamento, porque, segundo ela, tinha um homem ali, parado há bastante tempo, e ele não tirava os olhos do corredor. Dizia que parecia estar olhando especificamente na direção do quarto dela. Falei que eu já tinha notado o homem também e que ia verificar. Antes de desligar, ela só disse: "Desculpa incomodar, é que eu tô sozinha." Essas 3 palavrinhas me travaram um pouco. Eu sabia o que era isso. Trabalhar num hotel e ver mulher viajando sozinha é quase rotina. Mas cada vez que alguma percebe que algo pode estar errado, é sempre mais complicado do que parece. E pior, às vezes ninguém acredita. Fui até a porta de vidro da recepção, abri com cuidado e saí. Quando me aproximei, o homem já estava andando devagar para o lado oposto. Fingi que ia fechar o portão automático e, sem olhar diretamente para ele, perguntei: "Boa noite, posso ajudar em alguma coisa?" Ele não respondeu. Continuou andando como se não tivesse ouvido. Dei mais uma vez: "Tá procurando alguém?" Aí ele parou, olhou por cima do ombro e respondeu seco: "Tô esperando, só isso." "Cliente do hotel?" perguntei. Ele deu de ombros, sem encarar. Mais ou menos. Fiquei em silêncio. Voltei para a recepção, mas deixei claro que estava de olho. Voltei para as câmeras. Ele foi embora poucos minutos depois. Liguei de volta para o quarto da Camila e avisei que o homem já tinha ido. Que talvez fosse só alguém esperando carona, ou sei lá. Ela agradeceu. A voz estava menos tensa, mas não exatamente aliviada. A noite foi seguindo. Passava das 11 quando resolvi fazer uma ronda rápida. Fui até o corredor dos quartos. Caminhei em silêncio só para ver se estava tudo tranquilo. Quando passei pelo quarto 12, ouvi a TV ligada. Normal.
Voltei para a recepção. 00:20. O interfone tocou de novo. Era ela. Oi, desculpa de novo. É que ele voltou. Tá mais perto agora. Fui direto para as câmeras. E lá estava. Mesma postura, mesma jaqueta. Parado num ponto do estacionamento, mas agora a alguns metros à frente de onde estava antes. E dessa vez, estava ainda mais óbvio. O cara estava encarando o quarto 12. Falei para ela trancar tudo, fechar a cortina e não sair por nada. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Disse que tinha um homem rondando o estacionamento do hotel em comportamento suspeito e que uma hóspede sozinha estava com medo. A atendente disse que ia mandar uma viatura. Aí vem a parte que mais me arrepia até hoje. Enquanto eu ainda falava no telefone, vejo nas câmeras que a porta do quarto 12 abriu. A Camila tinha saído. Eu não conseguia ver se ela estava com celular ou com uma garrafinha, mas ela parecia procurar alguma coisa. Provavelmente água. E o homem, ele estava ali, só que agora já andando. Ela percebeu na hora. Virou de volta e começou a andar mais rápido em direção à porta. O homem acelerou. Nada de corrida, mas aquele passo longo, ameaçador, que dá para entender o que vem a seguir. Ela chegou primeiro. Entrou, bateu a porta e apagou a luz. O homem parou. Ficou ali por uns 5 segundos. 5 segundos longos demais. Depois, se afastou andando como se nada tivesse acontecido. A polícia chegou uns 15 minutos depois. Tarde demais para pegar o cara naquele momento, mas não tarde demais para tomar providência. A Camila não quis sair do quarto, mas concordou em falar com os policiais pela fresta da porta. Contou que percebeu ele mais perto do que antes e que quando saiu, só ouviu o barulho dos passos atrás dela. Disse que sentiu o corpo inteiro gelar. Não teve tempo nem de olhar para o rosto dele. A equipe foi embora depois de registrar o ocorrido. Pegaram a gravação das câmeras comigo e disseram que iam verificar se havia algum boletim semelhante na região. Na segunda-feira à tarde, quando eu voltei para o turno, o gerente me chamou na sala dele. Disse que tinham identificado o homem. Tinha histórico por tentativa de estupro num hotel de outra cidade. E pior, ele era investigado pelo desaparecimento de uma mulher que sumiu depois de se hospedar num motel de beira de estrada. Ele usava o mesmo padrão, se fingia de cliente, rondava o local, observava o quarto de mulheres sozinhas e esperava a chance de abordar. A Camila não quis dar entrevista nem prestar queixa mais formal. Só queria esquecer tudo. Entendi. Mas se não fosse ela ter me ligado, ter confiado na intuição, podia ter sido pior, podia ter sido trágico. Desde aquele dia, eu nunca mais encarei qualquer hóspede da mesma forma. E nunca mais tratei como paranoia quando uma mulher dizia que algo parecia errado. Às vezes não é só impressão. Às vezes é o único aviso que a gente tem antes de algo acontecer. Eu tô na estrada há tempo suficiente para saber quando tem algo errado num lugar. E mesmo assim, tem vezes que a gente ignora o instinto. Não por burrice, é cansaço mesmo. Aquela noite, por exemplo, eu só queria dormir. E foi justamente aí que me meti na pior madrugada da minha vida. Tava vindo de Governador Valadares, levando umas bobinas leves, coisa de manutenção industrial. Tava tranquilo, sem prazo apertado, só que o corpo já estava pedindo arrego. A intenção era dormir em alguma cidade do caminho, mas eu perdi a entrada da pousada que costumo parar e quando vi, já estava tarde demais para voltar. Resolvi continuar mais um trecho e parar onde desce. Aí apareceu aquele hotel. Não era bem uma cidade, era tipo um vilarejo, sabe? Uns 4 ou 5 comércios à beira da pista e uma entradinha de estrada de terra. O letreiro dizia Hotel Novo Caminho, daqueles de luz amarelada piscando, meio desbotado.
Parei o caminhão no canto do estacionamento, que era só um terreno batido com 3 postes de luz, e fui até a recepção. Lá dentro tinha um balcão de madeira que parecia ter sido reformado às pressas, com tinta lascada nas pontas e um sininho velho em cima. Eu toquei o sino e logo apareceu um rapaz novo, magro, com cara de cansado, camisa polo com o logo do hotel bordado e um crachá virado do lado errado. Ele olhou para mim e forçou um sorriso. Não era daqueles recepcionistas simpáticos. Parecia meio nervoso, para falar a verdade. Eu disse que queria um quarto só para passar a noite, tomei o cuidado de falar com educação, sem parecer exigente. O cara abriu um caderno meio torto com as reservas, rabiscou meu nome e disse que só tinha o quarto 17. Não questionei, já dormi em caminhão, em posto, em banco de praça. Qualquer cama limpa já é um luxo. Ele me deu a chave e na hora de entregar, meio que segurou um segundo a mais. É só uma noite, né? Achei a pergunta estranha. Respondi que era só para descansar mesmo. Aí ele falou baixo, quase como quem fala para si mesmo. Se puder, não sai do quarto de madrugada, tá? Fiquei com aquilo na cabeça, mas só por alguns segundos. Já estava cansado demais para alimentar paranoia. O quarto era no fim de um corredor externo, daqueles com varanda contínua que liga todos os quartos. As portas eram de madeira clara e a numeração era pintada à mão. O 17 era o último, encostado no muro lateral. Quando entrei, o quarto me pareceu até melhor do que eu esperava. Tinha uma cama decente, o lençol estava limpo, toalha dobrada em cima da cadeira, um ventilador de teto barulhento e um espelho ovalado colado torto na parede. Tirei a bota, sentei na cama e soltei aquele suspiro de quem passou o dia inteiro dirigindo. Tomei um banho rápido, com água morna que demorou para esquentar, vesti uma bermuda velha e me joguei na cama. Antes de dormir, ainda fiquei mexendo no celular. A internet oscilava, mas deu para avisar minha mulher que estava tudo bem. Depois disso, apaguei. Não sei exatamente que horas eram quando acordei. O quarto estava escuro, só com o brilho fraco do poste lá de fora entrando pela fresta da cortina. O que me acordou foi um som, uma batida seca, tipo alguém dando soco na porta de madeira, não na minha, na do quarto ao lado. Fiquei parado na cama, meio sem saber se tinha sonhado ou se era real. Aí veio de novo. 3 batidas, fortes, meio espaçadas. Depois silêncio. Na hora pensei que podia ser alguém atrasado, batendo em outro quarto por engano, ou algum bêbado procurando o quarto errado. Mas tinha algo naquilo que me incomodou. Não parecia um erro, parecia urgência. Fiquei deitado, tentando não fazer barulho. Me dei conta de que meu coração estava acelerado, como se meu corpo tivesse entendido algo que minha cabeça ainda não tinha processado. Foi aí que veio o som mais estranho. Uma voz, de mulher, muito abafada, baixa, como se ela estivesse sussurrando com esforço ou com alguma coisa tampando a boca. Por favor. Foi só isso. Uma frase curta. Mas o jeito que foi dita parecia desespero contido. Sabe quando alguém tenta não chamar atenção, mas precisa de ajuda? Sentei na cama devagar. O som vinha do quarto ao lado, o 16. Encostei o ouvido na parede, mas não ouvi mais nada. Fiquei ali por uns minutos, parado, respirando devagar. O ventilador girava em cima de mim, fazendo um barulho intermitente. E fora isso, só o silêncio. Pensei em sair, bater na porta do outro quarto, mas me veio o aviso do recepcionista. Não sai do quarto de madrugada. Pode chamar de sugestão plantada. Mas aquilo travou minha reação. Resolvi esperar. Voltei a deitar, mas sem fechar os olhos. Fiquei encarando o teto por horas, revivendo o som daquela voz na cabeça. E aquele, por favor, repetia dentro de mim como se fosse um eco. Quando o céu começou a clarear, levantei. Tomei banho de novo, lavei o rosto e juntei minhas coisas. Antes de sair, abri a cortina para dar uma olhada na varanda.
tudo vazio. A porta do quarto 16 estava fechada, igualzinha na noite anterior. Fui até a recepção e o mesmo rapaz da noite anterior estava lá, com uma caneca de café na mão e cara de quem não dormiu. Cumprimentei, devolvi a chave e perguntei se alguém estava hospedado no 16. Na hora, ele parou de beber o café. Não respondeu de cara. Fingiu que estava anotando alguma coisa. Eu insisti, mas tentei manter a calma, sem parecer acusador. Foi aí que ele levantou da cadeira e saiu andando lá para dentro. 2 minutos depois, apareceu outro homem. Mais velho, camisa xadrez, cabelo grisalho, barba por fazer. Ele veio devagar, sem pressa. Olhou para mim como se já soubesse do que se tratava. Eu contei. Falei das batidas, da voz, do jeito que soava. Ele escutou tudo sem interromper. Depois, ficou um tempo parado e falou assim, bem simples. Aquele quarto está trancado faz meses. Eu perguntei se era pegadinha, se tinha alguém brincando. Ele negou com a cabeça, sério, e disse só mais uma frase, olhando nos meus olhos. Aconteceu uma coisa muito feia ali. Não era para ninguém estar ouvindo nada. A forma como ele falou não foi teatral, foi seca. Como se ele tivesse aceitado que aquilo acontece e ponto. Sem rodeio, sem enrolação. Peguei minhas coisas e fui embora. Não questionei mais nada. Na estrada, fiquei com a sensação de que se eu perguntasse mais, talvez escutasse o que não devia. Desde então, eu evito parar em hotel que eu não conheço. Não importa o cansaço. Porque até hoje, de vez em quando o caminhão está parado e eu estou prestes a dormir, lembro daquela voz, por favor, e eu sei que não foi sonho. Eu estava acordado e tinha alguém ali, ou alguma coisa. Se eu recomendaria aquele hotel, nem a pau. E se você estiver passando por Minas, naquela estrada entre Valadares e Ipatinga, e ver um letreiro antigo dizendo Hotel Novo Caminho, melhor continuar dirigindo. Eu não sou de contar esse tipo de coisa, não sou místico nem impressionável, mas dessa vez foi diferente, porque tudo estava certo demais. O quarto trancado, a reação do recepcionista, o dono do hotel. Era como se todo mundo ali soubesse, como se aquilo fizesse parte da rotina deles. Algo que simplesmente acontece. E aquilo que eu ouvi, a voz, não era invenção, não foi um sonho. Quando voltei para casa, minha esposa percebeu que eu estava estranho. Disse que eu estava calado demais. Eu só falei que tinha dormido num lugar ruim. Nunca contei os detalhes. Até hoje, só estou contando isso aqui porque tem coisa que precisa sair da gente de algum jeito. Mas mesmo agora, escrevendo, tem uma parte de mim que ainda ouve, bem baixinho, no fundo da cabeça, as batidas e aquela voz. Como se de algum jeito aquilo ainda não tivesse acabado. Como se eu tivesse trazido um pedaço daquela noite comigo. E se alguém me perguntar, Michel, você acha que aquilo foi real? Eu não acho. Eu sei. Eu nunca tive frescura com hospedagem. Trabalho viajando há uns 7 anos e já fiquei em cada buraco que você não faz ideia. Motel, pousada de família, hotel velho de rodoviária. Quando a gente está cansado da estrada, o critério vira basicamente: tem cama? Tem chuveiro? Tá valendo. E até aquele dia, isso nunca tinha sido um problema. Meu nome é Gael, tenho 29 anos. Trabalho como representante comercial e naquela semana eu estava rodando o interior do Mato Grosso para visitar uns clientes da empresa. Era quinta-feira, fim de tarde, e eu estava vindo de Rondonópolis com destino a Alto Araguaia. A previsão era chegar lá por volta de 8h30, mas começou a chover muito forte no meio do caminho. Daquelas chuvas que escurecem o céu e fazem você dirigir com o pisca-alerta ligado. Comecei a ficar tenso com a pista molhada, pouca visibilidade, caminhão jogando água para cima. E aí, num trecho mais isolado, vi uma placa meio apagada, com o nome de um hotel escrito com tinta descascando.
O lugar ficava a uns 20 metros da estrada, com uma luz acesa na frente e umas árvores em volta. Não pensei duas vezes. Reduzi, entrei na estradinha de barro e parei o carro na frente do prédio. O hotel era térreo, estilo corredor, com várias portas brancas lado a lado. Tudo simples, mas parecia limpo. Entrei na recepção. Era uma salinha pequena com um balcão de madeira, uma prateleira com chaveiros pendurados e só uma lâmpada fluorescente piscando. O cara que me atendeu era um senhor de uns 60 anos, talvez mais. Rosto fechado, barba por fazer, meio curvado, como se estivesse carregando peso até no olhar. Falei que queria um quarto só para passar a noite, que ia sair bem cedo. Ele pegou uma chave e me entregou. E aí veio o que me incomodou de verdade. Ele disse assim do nada, com um tom calmo, mas meio direto demais. Entra, tranca a porta por dentro e não abre para ninguém. Mesmo que batam, não abre. Só sai de manhã. Fiquei meio sem reação. Dei um sorriso desconcertado, tipo, ah, tá, esperando que fosse brincadeira. Mas ele só ficou me olhando. Não sorriu, não explicou nada. Só me entregou a chave do quarto 8 e apontou com a cabeça o caminho. Não era um pedido. Era tipo um aviso. Eu fui. O quarto era do jeito que eu esperava. Uma cama de solteiro com colchão fundo, ventilador de teto, um espelho na parede com as bordas descascadas e um banheiro com azulejo antigo. Tudo muito simples, mas aparentemente limpo. Joguei a mochila no chão, tirei os tênis e tomei um banho rápido. Saí, comi um pacote de bolacha que eu tinha na mochila e deitei com o celular na mão. O sinal era péssimo. Só consegui mandar uma mensagem para o meu amigo Gabriel, dizendo que tinha parado num hotel de estrada porque a chuva estava braba. Ele respondeu, boa, se cuida. E o sinal sumiu depois disso. Apaguei a luz e tentei dormir. O barulho da chuva forte no telhado até ajudou no começo. Só que por volta das 2 da manhã, acordei do nada. Sabe aquela sensação de que alguma coisa te acordou, mas você não sabe o quê? Fiquei deitado, sem mexer um músculo. O quarto estava escuro, só a luz do poste de fora passando por uma fresta da janela. Foi aí que eu ouvi passos no corredor. Não era alguém chegando de carro, era diferente. Os passos paravam na frente de uma porta. Depois andavam mais um pouco, paravam de novo, como se estivessem checando uma por uma, devagar, sem pressa. Aí eles chegaram na minha. A maçaneta começou a girar, lentamente, como se a pessoa estivesse tentando ver se estava destrancada, mas sem fazer barulho. Ela girou uma vez, depois outra, e parou. Estava trancada, como o recepcionista mandou. E só isso me salvou. Meu coração disparou. Fiquei gelado, mas levantei em silêncio e fui até a porta. Me abaixei para tentar ver por baixo, por aquela fresta no chão. Mas não tinha sombra, nada. Como se a pessoa tivesse recuado ou se colado na parede. Tentei usar o telefone do quarto, morto. Nenhum sinal, nenhum som. Peguei o celular, tentei mandar mensagem de novo. Tem alguém aqui fora. Escrevi, mas o sinal estava fora de área. Nem tentava enviar. Voltei a sentar na cama, em silêncio, com os ouvidos no volume máximo. Cada barulhinho parecia um estouro. Não ouvi mais passos, nem voz, mas também não consegui relaxar. O tempo parecia não passar. Eu fiquei sentado, tenso, olhando para a porta com o coração martelando dentro do peito. Demorou muito até o céu começar a clarear. A primeira luz que entrou pela fresta da cortina foi como um alívio. Levantei, tomei um banho gelado para acordar e saí com a mochila nas costas. Não fiz check-out, não tomei café, só fui direto para a recepção. O mesmo senhor estava lá, sentado numa cadeira de plástico, tomando café. Me olhou como se já soubesse o que eu ia dizer. Dormiu bem? Perguntou sem emoção nenhuma. Falei que tinha alguém no corredor de madrugada tentando abrir portas. A minha também. Ele deu um gole no café e disse com a maior naturalidade. Trancou por dentro, né? Assenti. Então tá tudo certo.
Tem gente que passa por aqui só para sumir com quem dá brecha. Ele disse isso do mesmo jeito que diria: tem que levar guarda-chuva que vai chover. Como se fosse comum, como se aquilo fizesse parte da rotina dele. Fiquei paralisado por uns segundos. A vontade era perguntar: quem são essas pessoas? Você está me dizendo que isso acontece com frequência? Mas não saiu nada. Eu só balancei a cabeça e fui embora. Tive a sensação de que, se perguntasse mais do que devia, ele talvez parasse de me olhar como alguém que se salvou. Voltei para o carro com a sensação de que tinha escapado de algo muito maior do que eu podia imaginar. O carro parecia abafado, mesmo com o ar ligado. Sabe quando você sai de um lugar e tem a sensação de que o ar ainda está grudado em você? Foi isso. Eu peguei a estrada e dirigi em silêncio por uns 30 minutos. A chuva tinha passado, mas o céu ainda estava fechado. O som dos pneus na pista molhada, o motor do carro e meus pensamentos. Só isso. Fui repassando tudo. O jeito que o velho me olhou quando entregou a chave. O aviso seco. O telefone que não funcionava. A maçaneta girando em silêncio no meio da madrugada. E aquela frase: tem gente que passa por aqui só para sumir com quem dá brecha. O mais estranho era a naturalidade. O tom de quem vê aquilo acontecer com frequência. Como se fosse parte do serviço, sabe? Tipo, tá avisado. Se ignorar, problema seu. Isso me deixou mal. E por algum motivo me deu uma sensação esquisita de que aquilo podia acontecer com qualquer um. E que ninguém saberia. Cheguei em Alto Araguaia por volta das 9. Tinha reunião às 10, mas ainda parei num posto para tomar um café decente e tentar respirar. No caixa, comentei por alto com o frentista, que parecia ser um cara gente boa, devia ter uns 40 anos. Falei que tinha dormido num hotel de estrada mais cedo e que achei estranho o recepcionista me dar um aviso bizarro sobre trancar a porta e não abrir para ninguém. O cara franziu a testa na hora. Qual hotel? Descrevi a entrada, a placa apagada, o corredor com portas brancas. Ele olhou para mim um tempo, coçou a nuca e disse: ah, é aquele que tem do lado de uma árvore grande, com um poste meio torto? Esse mesmo. Ele soltou um suspiro e fez uma cara de putz. Você deu sorte. A frase me gelou. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e ele respondeu assim num tom mais baixo: esse hotel aí já teve uns papos estranhos. Gente que parou lá e depois ninguém soube mais. Até hoje falam de 2 casos. Um rapaz de São Paulo e uma mulher de Goiânia. Pararam por causa de chuva, como você. Sumiram. Nunca mais deram notícia. Ninguém provou nada. Mas ninguém mais da região se hospeda lá. Fiquei parado. O café na minha mão já estava esfriando. E a polícia? Ele deu de ombros. Tentaram investigar, mas nunca encontraram corpo, nem sinal de crime. E como os donos do hotel são da região há muitos anos, ninguém fala muito. Mas o povo evita. Quem é daqui nem encosta lá. Eu agradeci, mas saí do posto com um nó no estômago. Meu corpo tremia por dentro, mas por fora eu mantinha aquela cara de tá tudo bem. Tive que seguir com meu dia, mas minha cabeça não desligava. A ideia de que aquele aviso do recepcionista não era sobre segurança comum, e sim um tipo de código para sobrevivência. Isso não saía da minha mente. Durante a reunião, eu me peguei olhando pela janela várias vezes. Qualquer barulho mais seco me fazia virar a cabeça. Parecia que eu ainda estava preso naquele quarto, que minha mente ainda não tinha deixado o corredor daquele hotel. À noite, já no hotel que a empresa tinha reservado, um lugar bem mais moderno, por sinal, travei a porta, coloquei a cadeira escorada nela e deixei a televisão ligada num volume baixo, só pelo som humano. E fiquei pensando em quantas vezes eu já viajei e dormi despreocupado em lugares aleatórios. Quantas vezes eu deixei a porta só encostada. Na outra semana, quando voltei para casa, contei a história para o Gabriel, aquele amigo que eu tinha mandado mensagem na noite.
Ele ouviu tudo calado. Quando terminei, ele perguntou: "Tu vai denunciar?" Eu falei que não tinha o que denunciar. Eu não vi rosto de ninguém, não peguei placa, não tinha provas. Eu só fui avisado e escapei. Ele ficou um tempo em silêncio e depois soltou: "Bizarro. Parece que tem gente ali só esperando alguém não trancar a porta." Essa frase me destruiu. Porque é isso. Não é sobre arrombar. Não é sobre invadir. É só esperar alguém dar o azar de dormir achando que tá tudo bem e desaparecer. Desde então, eu nunca mais encostei num hotel de estrada sem pesquisar antes. E mesmo assim, quando me hospedo, é instintivo. Olho 2 vezes pela janela, empurro a porta para ter certeza que trancou, tento o telefone, testo o sinal do celular e, se não estiver funcionando, eu juro, eu nem tiro o tênis. Porque eu sei que talvez só uma porta trancada me separa de sumir do mundo. O mais doído é pensar que tem gente que não teve esse reflexo. Gente que abriu porque ouviu alguém pedindo ajuda. Ou porque achou que era um funcionário batendo. Ou que simplesmente esqueceu de trancar e sumiu, simples assim. Sumiu, porque ali, naquele lugar, a porta só abre por fora. Eu não sou do tipo paranoica, sabe? Já viajei sozinha várias vezes, já me hospedei em lugares simples, em hostel, em casa de amiga. Nunca fui do tipo que vê perigo em tudo, mas depois dessa última viagem, eu não consigo mais dormir direito em quarto de hotel, principalmente se for no térreo. E o pior é que naquela noite eu quase ignorei o meu instinto. Era final de semana e eu fui para o interior do Paraná participar de um congresso da área de saúde. Eu trabalho com reabilitação e fui convidada para fazer uma apresentação rápida sobre um projeto que a gente desenvolveu na minha cidade. Não era nada grande, mas eu estava empolgada. Ia ser minha primeira viagem a trabalho sozinha. Cheguei no sábado à tarde e, como a organização do evento não oferecia hospedagem, reservei por conta própria um hotel simples que ficava a uns 20 minutos do centro de convenções. Era tudo meio improvisado, porque decidi ir de última hora e não queria gastar muito. Quando cheguei lá, fui atendida por uma moça jovem, bem simpática até. Fiz o check-in e quando ela me entregou a chave, eu reparei que o número do quarto era 104. Eu perguntei sem graça: "É no térreo?" Ela confirmou com a cabeça e disse que era o único disponível no momento. Eu quase pedi para trocar, porque sempre que eu posso, eu prefiro ficar em andar alto. Não sei explicar, me sinto mais segura. Mas eu estava cansada, com dor de cabeça por causa do ônibus e só queria tomar banho e deitar. Então aceitei. O quarto era simples, mas estava limpo. Cama de solteiro, uma mesinha de canto, uma televisão minúscula pendurada na parede. O banheiro ficava do lado esquerdo e a janela era do tipo basculante, daquelas que tem uma tranca interna com uma rodinha de metal. Ela dava direto para uma área lateral externa, tipo um corredorzinho entre o prédio e um muro. Fechei a janela, travei com a rodinha, conferi a porta 2 vezes e fui tomar banho. Mesmo trancando tudo, eu não sei, tinha algo esquisito em ficar ali no térreo. Talvez fosse o silêncio, talvez fosse a ideia de estar tão exposta. Qualquer pessoa passando do lado de fora podia saber que tinha alguém ali dentro. Na hora de dormir, deixei o celular carregando do lado da cama e a luz apagada. Não demorou para eu apagar. Só que no meio da madrugada, eu acordei com um barulho, bem sutil, tipo um tic-tic-tic. Na hora eu achei que podia ser vento, sabe? Só que não estava ventando. O quarto estava abafado e a janela estava fechada. Fiquei quieta na cama, tentando identificar de onde vinha. E aí eu percebi que o som era metálico, como se alguma coisa de metal estivesse batendo leve no vidro da janela. Senti um arrepio tão forte que fiquei paralisada por alguns segundos. Levantei o rosto devagar e olhei na direção da janela, que estava a uns 2 metros da minha cama. A luz da rua iluminava um pouco o vidro por fora. E foi aí que eu vi.
Eu juro por tudo que era real. Tinha uma ponta de arame ou sei lá, algo parecido com uma chave fina, girando devagar por dentro da janela. Na hora eu entendi. Alguém estava tentando destrancar aquela rodinha de metal por fora. Meu corpo congelou. Eu não consegui fazer nenhum som. Só estiquei o braço, no escuro mesmo, e desliguei a luz da TV, que estava piscando no canto. Fiquei deitada, imóvel, com o coração disparado, suando frio, ouvindo aquele som baixinho da rodinha tentando girar. Não tinha o que fazer. Se eu gritasse, a pessoa podia forçar a entrada. Se eu me mexesse, podia perceber que eu estava acordada. Então, eu fiz a única coisa que me veio à cabeça. Peguei o celular devagar, coloquei para gravar áudio e deixei ele virado para a janela. Fiquei ali, fingindo que estava dormindo, por uns 10 minutos, talvez mais. O barulho continuou por um tempo e depois, silêncio. Um silêncio que parecia mais alto do que o próprio som. Só me mexi de novo quando começou a amanhecer. Fui direto para o banheiro, lavei o rosto e fiquei encarando meu reflexo no espelho. Eu sabia o que eu tinha visto e sabia o que eu tinha ouvido. Tinha alguém do lado de fora tentando destrancar a janela do meu quarto de madrugada. E aquilo só não deu certo porque talvez a pessoa achou que eu estava acordada. Ou teve medo. Ou percebeu que a tranca era mais resistente do que parecia. Desci para a recepção com o celular na mão. O áudio que eu gravei pegou direitinho o som da rodinha metálica sendo forçada. Mostrei para a funcionária que estava no balcão. Ela ouviu com aquela cara de tanto faz. E ainda soltou um: às vezes dá interferência da rua, tem umas árvores que batem no vidro. Eu insisti, expliquei sobre o movimento da chave, pedi para olharem as câmeras da parte externa. Ela me disse que a câmera daquele lado do prédio não estava funcionando fazia um tempo. Foi quando eu percebi que não ia adiantar. Ninguém ia levar a sério. E talvez nem fosse a primeira vez que aquilo acontecia ali. Fiz meu check-out antes mesmo do café da manhã e fui direto para a casa de uma amiga que morava perto. Nem voltei para o congresso. Passei o domingo deitada no sofá dela, com uma sensação horrível de ter escapado por pouco de alguma coisa muito pior. Depois disso, deixei aquele áudio salvo no meu e-mail e no meu drive. Achei que talvez fosse bobagem, que com o tempo eu ia esquecer. Mas não esqueci. 3 semanas depois, estava mexendo nas redes sociais à noite quando vi uma postagem de uma página local da cidade. Uma mulher tinha sido encontrada desacordada num hotel, no mesmo hotel, no quarto do térreo. Segundo a matéria, ela foi encontrada pela camareira, caída perto da cama, com sinais de que tentaram abusar dela e levaram os pertences. O nome dela não foi divulgado e o hotel disse que colaboraria com a investigação, mas eu sabia, era o mesmo quarto, o mesmo lugar. Até hoje eu me pergunto o que teria acontecido se aquela rodinha tivesse destravado, se eu tivesse dormido sem perceber o barulho. Ou se a pessoa do lado de fora tivesse mais coragem. Hoje em dia, toda vez que viajo, peço explicitamente um quarto longe do térreo. E mesmo assim, antes de dormir, confiro tranca por tranca, como se minha vida dependesse disso. Porque naquela noite, ela talvez tenha dependido mesmo. Se tem um som que me incomoda até hoje, é esse. O barulho de móvel sendo arrastado no piso. Não é medo exatamente, mas é um incômodo físico, sabe? Parece que minha pele reconhece antes da minha cabeça lembrar. E eu sei que pode parecer exagero, mas depois do que aconteceu comigo naquele hotel em Rondônia, eu não consigo ouvir esse som e fingir que é só isso. Um som. Foi no fim do ano passado. Eu tinha que ir até um município do interior de Rondônia resolver um problema presencial com um cliente antigo da empresa. Eu trabalho com manutenção de servidores. Nada muito emocionante, mas às vezes esses clientes menores não têm ninguém técnico no local, e aí sou eu que acabo indo.
A cidade era pequena, bem pequena mesmo. Cheguei numa terça à tarde, calor dos infernos, tudo parado. Eu lembro que o táxi do aeroporto era um Uno vermelho sem ar-condicionado. E o motorista me deixou direto no hotel, que ficava numa rua lateral, paralela à principal. O hotel era simples, mas até bem cuidado. 2 andares só, fachada de azulejo bege e uma plaquinha escrita Hotel Nossa Senhora das Vitórias. Entrei e fui atendido por um rapaz novo, que parecia mais entediado do que qualquer coisa. Muito educado, mas seco. Ele me deu a chave do quarto 102, que ficava no térreo. Melhor andar, porque o de cima tá em reforma, ele comentou meio casual. Achei até bom, sempre prefiro evitar escada. O quarto era ok. Cama de casal, cortina escura, ventilador de teto e um split velho que ainda funcionava. Eu larguei minha mochila, me troquei e fui direto para a empresa, que ficava a uns 15 minutos a pé. O resto do dia passou rápido e quando voltei para o hotel já estava escuro. Naquela primeira noite, dormi tranquilo. Silêncio total. Só o som do ventilador girando. Nada incomum. Mas na segunda noite o negócio começou. Eu acordei no meio da madrugada com um barulho muito específico. Sabe quando você está dormindo e o som te arranca de volta? Não é que você acorda e ouve, é o som que te acorda. E o que eu ouvi foi um móvel pesado sendo arrastado logo acima de mim. Imediatamente meu cérebro pensou, estão mudando alguma coisa no quarto de cima. Mas aí eu lembrei. O andar de cima estava em reforma. Fiquei deitado, olhando para o teto escuro, tentando entender. O som era contínuo, tipo, como se alguém estivesse empurrando uma estante, parando, depois empurrando de novo. E não era só uma vez, era insistente, uns bons minutos ali. O quarto de cima era o 202. Eu tinha visto quando passei pela recepção, era exatamente em cima do meu. Fiquei tentando racionalizar. Talvez algum funcionário subiu lá, talvez estavam mexendo em móveis da reforma, mas às 3 da manhã, depois de uns 10 minutos, o barulho parou. Silêncio total de novo. E ali eu dormi com a sensação de que alguma coisa não batia. Na manhã seguinte, desci para o café. Não tinha ninguém no refeitório, nenhum hóspede. Perguntei casualmente ao mesmo recepcionista da noite anterior. Tá vazio hoje? Ele riu de canto e respondeu, quase sempre tá. Esse hotel só enche quando tem festa na cidade ou evento religioso. Agora tá morto. Eu fiz que sim com a cabeça, tomei meu café e fui embora pro trabalho. Mas o som ficou na minha cabeça. Eu estava tentando esquecer, seguir meu dia, mas era como se fosse importante demais para ignorar. Na terceira noite, aconteceu de novo, quase no mesmo horário. Acordei de supetão com o mesmo som, arrastando, forçando, rasgando o piso. Só que dessa vez eu já estava de olho. Não era mais surpresa. Eu me sentei na cama e fiquei ouvindo. O barulho era mais forte agora. Tipo se alguém tivesse realmente reorganizando todo o quarto lá em cima. Uma sequência de empurra, para, volta, empurra, bate. Durou mais do que da outra vez. Eu fui até a porta, abri e olhei para o corredor. Silêncio. Luz fraca. Nenhum som vindo de fora. Só aquele ruído de raspão vindo do teto do meu quarto. Eu cheguei a subir até a escada, mas parei no primeiro degrau. Não sei explicar. Não foi medo, foi mais um impulso dizendo, não vai. Voltei para o quarto e esperei o som parar. Quando parou, parecia que meu corpo inteiro estava travado. Deitei, fechei os olhos, mas o som ficava ecoando na memória, como se tivesse grudado. No dia seguinte não aguentei. Voltei na recepção e perguntei, oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar, tem algum funcionário trabalhando lá em cima de madrugada? O rapaz franziu a testa, tirou o celular do bolso e disse, lá em cima? Não, a gente trancou tudo essa semana. Tá vazio. Reforma mesmo. Nem energia tem ligada direito lá. E não tem ninguém hospedado no 202? Não tem nem como.
As portas estão com cadeado. Se alguém entrou lá, foi arrombando. Fiquei em silêncio. Sabe quando você não sabe se insiste ou se só engole? Eu engoli. Dei um sorriso torto, agradeci e fui saindo. Mas dentro de mim eu estava em alerta total. Naquela última noite, eu tomei uma decisão. Não ia dormir. Fiquei deitado com a luz do banheiro acesa, só esperando. Deixei o notebook ao lado da cama, com a webcam ligada. Não sei o que eu esperava registrar, mas parecia uma forma de me proteger. E foi como nas outras vezes. Pouco depois das 3, o som voltou. Mas dessa vez, eu já estava acordado, atento. Eu percebi algo que antes tinha me escapado. O som não era aleatório, era sequencial, quase rítmico, como se alguém estivesse fazendo uma série de movimentos muito específicos. Empurrava um móvel para o lado, depois para o outro, depois outro som mais seco, como se arrastasse um objeto menor. Depois, silêncio. E de novo. Aquilo me deu uma sensação muito estranha, como se fosse uma rotina, não uma mudança. Foi aí que me deu um estalo. Por que alguém repetiria os mesmos movimentos todas as noites, no mesmo horário, num quarto vazio? Aquilo não fazia sentido, e era justamente isso que mais me incomodava, a quebra da lógica. Quando amanheceu, eu tomei banho, arrumei minha mochila e esperei a recepção ficar vazia. Esperei o recepcionista ir para o fundo e subi. O andar de cima tinha uma luz esquisita, meio alaranjada. Tinha cheiro de mofo, de coisa parada. Todas as portas fechadas, corredor silencioso. Eu andei devagar até o quarto 202. A porta estava trancada com um cadeado grande, bem enferrujado. Mas na frente dela tinha marcas no chão. Raspões longos, meio tortos, indo e voltando, como se tivessem arrastado coisas ali, no corredor mesmo de madrugada. Me abaixei e passei a mão sobre o piso. A marca era recente. A poeira tinha sido afastada de um jeito irregular e tinha até uns fiapos de madeira no canto da porta. Ali, parado em frente ao quarto trancado, com aquelas marcas no chão, eu senti um arrepio forte no corpo inteiro. E eu pensei, se não tem ninguém aqui em cima, quem é que está mexendo nesses móveis? Voltei para o térreo, fechei a conta e fui embora. Não olhei para trás. Peguei o mesmo Uno vermelho até o aeroporto, com o ar-condicionado quebrado, e nem consegui prestar atenção em nada no caminho. Desde então, eu sigo minha vida normalmente, mas tem uma coisa que me persegue, um detalhe pequeno, que eu quase deixei passar. Na última manhã, quando fui deixar a chave na recepção, eu reparei numa fita adesiva amarela colada de forma torta numa parede lateral do saguão. E nela estava escrito com caneta: quarto 202, não abrir, manter fechado, mexe sozinho. Eu travei. Olhei para aquilo por uns segundos. O recepcionista voltou do fundo. Me deu bom dia como se nada fosse. Eu só balancei a cabeça e saí. Aí eu entendi que eu não fui o primeiro a ouvir aquele barulho. E talvez ninguém nunca tivesse coragem de abrir aquela porta de novo. Meu nome é Roberto, tenho 36 anos e essa história aconteceu comigo há uns 4 anos. Desde então, nunca mais consegui dormir tranquilo em hotel nenhum. Foi numa viagem curta. Eu tinha um compromisso em uma cidade do interior de São Paulo, um congresso de 2 dias. A empresa ia pagar hotel, mas como era em cima da hora, eu mesmo procurei um lugar decente para ficar e pedi reembolso depois. Achei um hotel simples, mas ajeitado. Nada de luxo, mas parecia limpo, com boas avaliações e num bairro tranquilo. Tinha vaga na garagem, café da manhã incluso, tudo certinho. Reservei direto pelo site deles. Cheguei numa sexta-feira à noite. A viagem foi longa. Peguei estrada depois do expediente, então cheguei já cansado. O recepcionista me atendeu com educação, me entregou a chave com aquele porta-chave gigante de acrílico, me deu instruções rápidas e apontou o elevador. Tudo bem funcional. Subi para o quarto, segundo andar. O corredor era meio abafado, luz amarela, parede de carpete.
Tinha um cheiro meio misturado de limpeza e coisa antiga, mas o quarto em si estava ok. Simples, mas arrumado. Tinha uma cama de casal, ar-condicionado, frigobar vazio e uma daquelas TVs presas na parede com um suporte torto. Guardei minhas coisas, tomei banho e pedi um lanche por aplicativo. Comi na cama mesmo, vendo um vídeo no celular. Apaguei ali pelas 11 e pouco. Até aí, nada demais. Só que no dia seguinte, logo cedo, uma coisa estranha aconteceu. E foi daquelas coisas que você só entende o peso depois, quando já é tarde demais. Eu costumo acordar cedo, mas como estava cansado, dormi um pouco mais. Devia ser umas 8, talvez 8:30, quando escutei o som da fechadura. Sabe aquele clique seco da maçaneta girando? Foi esse som que me acordou. Abri os olhos ainda grogue e vi a porta abrindo. Assim, devagar. E uma mulher entrou. Ela estava de uniforme, vestido escuro, avental branco, cabelo preso num coque, e carregava um balde pequeno com panos e produtos. Parecia uma camareira, só que ela entrou direto, sem bater, sem perguntar, sem chamar. Só abriu e entrou. Eu levantei na cama no susto e falei: "Oi!", daquele jeito de quem nem sabe o que está acontecendo ainda. Ela me viu, deu um leve pulo e disse rápido: "Ai, desculpa, moço, achei que o quarto já estava liberado. Me confundi no horário." Sorriu sem graça e foi saindo. Não pediu desculpa direito, não tentou conversar. Só se virou, fechou a porta atrás de si e desapareceu no corredor. Fiquei sentado na cama, meio sem reação, meu coração ainda acelerado. Era cedo, mas não tanto. E, mais importante, eu não tinha colocado a plaquinha de "Por favor, arrume o quarto" na porta. Nunca coloco. Sempre deixo o aviso de "não perturbe" ou deixo sem nada, porque eu prefiro arrumar do meu jeito mesmo. E como eu nem tinha saído ainda, estava claro que o quarto ainda estava ocupado. Aquilo me incomodou muito. A forma como ela entrou, parecia que ela não esperava me encontrar, como se tivesse certeza de que o quarto estava vazio. Tentei racionalizar. Talvez fosse nova no hotel. Talvez tivesse confundido o número do quarto. Mas mesmo assim, quem entra num quarto de hotel sem bater? Fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro, mas como eu estava lá a trabalho, tinha palestra, networking, almoço com fornecedor, acabei deixando para lá. Só que a sensação de que algo estava estranho não passava. À tarde, quando voltei para o hotel, passei pela recepção e decidi comentar. Nada demais. Só mencionei por educação mesmo. Ah, só avisando. Hoje cedo, uma camareira entrou no meu quarto sem bater. Acho que se confundiu, mas achei bom falar. O rapaz da recepção, um cara novo de cabelo raspado e óculos, parou o que estava fazendo e me olhou com atenção. "Que horas foi isso?" Respondi que tinha sido por volta das 8, talvez um pouco mais. Ele franziu a testa, deu uma olhada no computador e disse: "Senhor, a equipe da limpeza só começa a subir para os quartos depois das 10 aos sábados. Ninguém foi escalado para o segundo andar nesse horário." Fiquei olhando para ele em silêncio. "Como assim?" A faxineira-chefe faz o check-in das camareiras na recepção às 10 em ponto. Tenho o registro aqui. Nenhuma subiu antes disso. Me deu um arrepio. Fiquei gelado. Mas ela estava de uniforme, com balde e tudo. Mesmo assim, se entrou antes disso, não era ninguém da nossa equipe. O cara ficou visivelmente incomodado. Pegou um caderno, anotou o número do meu quarto e disse que ia checar as câmeras do corredor mais tarde. Me pediu descrição da mulher. Eu dei o que lembrava: cabelo escuro, coque, uniforme tradicional, altura média. Subi para o quarto em silêncio. E aí veio a ideia de conferir a mala. Eu ainda não tinha mexido nela desde a noite anterior porque estava usando só o essencial. Abri o zíper e comecei a olhar. À primeira vista tudo parecia normal, mas aí percebi uma coisa. Uma camisa que eu tinha dobrado de qualquer jeito estava muito arrumada. Tipo, mais do que eu costumo dobrar. Minhas meias estavam agrupadas de forma diferente.
E quando fui conferir o bolso interno da mala, onde eu sempre guardo a chave reserva de casa, ele estava vazio. Na hora gelei. Aquela chave estava ali. Estava dentro de uma meia, num bolsinho com zíper escondido. Eu coloco ali desde sempre, por segurança. E agora não estava mais. Abri tudo. Virei a mala, revirei o frigobar, olhei no banheiro, embaixo da cama. Nada. A chave sumiu. Aquela mulher, ela entrou para mexer nas minhas coisas. A partir daí, entrou o pânico. E junto com o pânico, a revolta. Porque eu percebi que não era coincidência nenhuma. Não era confusão. Era roubo planejado. Ela sabia o que estava procurando. Provavelmente entrou em outros quartos daquele hotel também. E eu fui só mais um. Não pensei duas vezes. Joguei tudo de volta na mala, tranquei com a tranca interna e desci direto. Fui até a recepção e disse que precisava fazer o check-out. Inventei que meu compromisso tinha sido cancelado. Eles tentaram perguntar o motivo, se estava tudo certo, mas eu só queria sair. Peguei o carro e fui direto para a delegacia. Fiz o boletim. Contei tudo. Horário, aparência da mulher, conversa com a recepção, sumiço da chave. Mostrei onde a chave ficava na mala. Falei da minha desconfiança. Os policiais me ouviram com atenção. Disseram que iam investigar, que eu não era o primeiro a relatar algo parecido naquela região. Voltei para casa com a sensação de estar sendo seguido. Tranquei tudo, troquei fechadura no dia seguinte. Fiquei dias paranoico, olhando pela janela, conferindo trancas antes de dormir. 2 dias depois, recebi ligação do investigador. Disseram que conseguiram uma imagem da mulher entrando no andar, sem uniforme, por uma das escadas de serviço. Ela usava um crachá falso e carregava um balde que depois descobriram era só disfarce. Ela não era funcionária. Não trabalhava ali. Não trabalhava em lugar nenhum. Era foragida. Uma criminosa com mandado aberto por roubo, falsidade ideológica e invasão de domicílio. Atuava sempre do mesmo jeito. Entrava em hotéis menores, fingia ser camareira e acessava quartos que pareciam desocupados. Mexia nas malas em busca de dinheiro, documentos e principalmente chaves. Depois, usava essas chaves para extorquir, roubar ou vender os dados. O mais revoltante? Ela sumiu. Não conseguiram pegar. Até hoje, ninguém sabe onde está. Depois disso, nunca mais fui o mesmo em viagem. Hoje em dia, eu escondo chave extra em outro lugar. Uso cadeado TSA, deixo tudo no cofre e mesmo assim, olho tudo com desconfiança. Não confio em hotel pequeno, médio nem grande. E toda vez que alguém bate na porta, eu espero ouvir a voz antes de abrir. Porque daquela vez, ela nem bateu. Entrou sorrindo, saiu levando minha paz. E se eu tivesse saído naquela manhã, talvez ela tivesse voltado com a chave e não fosse só um roubo.